Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos iniciando aqui esse momento com Deus, essa live, que para nós é um culto, onde nós temos a oportunidade de estarmos engrandecendo o nome do Senhor, de estarmos exaltando o nome do Senhor. Temos a oportunidade de refletirmos juntos na palavra do Senhor, buscando sempre de Deus a revelação, né? Para a revelação da vontade dele para as nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Deus tem sempre uma palavra nova para nós, Deus tem sempre algo novo para ministrar aos nossos corações. Amém, queridos? Palavra do Senhor para iniciar antes do momento da oração inicial. Salmo 44, versículo 6, diz assim: não confio no meu arco, e não é a minha espada quem me salva. Não confio no meu arco, e não é a minha espada quem me salva. Aqui o salmista fala especificamente de duas armas muito comuns, né? Naquele tempo lá que as pessoas saíam da guerra, o arco e exatamente a espada. E ele diz: não confio nessas armas, para dizer acima de tudo que ele confia em Deus. Nossa esperança está no Senhor. Nossas armas, assim como já foi ministrado na semana passada, são armas espirituais, porque afinal de contas a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Pai de amor, nós queremos colocar nas tuas mãos, Pai querido, este momento que teremos agora. Venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações. Venha ministrar, Senhor Deus, a tua vontade e o teu querer nas nossas vidas. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome, Pai. Declaramos a nossa fé, a nossa esperança em ti. Senhor Deus, nós declaramos: nós não confiamos em nosso arco, não confiamos na nossa espada, confiamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor Deus. Dependemos de Ti, Senhor. E depositamos mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos. Sê presente conosco, Pai, nessa live. Venha falar aos nossos corações. Venha ministrar a Tua vontade e o Teu querer nas nossas vidas. Precisamos, mais uma vez, deste alimento, Pai, deste pão do céu que desce todos os dias para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos dar condições de enfrentar o nosso dia a dia. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de ministrarmos a palavra, vamos lembrar mais uma vez que estamos participando de um culto. Não é um vídeo profissional, onde temos ali a preocupação com as questões técnicas, não é isso. Aqui estamos participando de um culto onde nós glorificamos a Deus, um culto onde nós sentimos a presença de Deus, um culto onde nós ouvimos a voz de Deus. Assim, querido, torne os ouvidos atentos, sensíveis, o seu coração aberto, como a terra sedenta para receber a semente da palavra do Senhor para os nossos corações, porque com certeza Deus tem algo para ministrar no seu coração nesta noite. Amém? Vamos à palavra então, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10. Lá no templo eu falaria: os irmãos e as irmãs que acharam, digam glória a Deus. E eu esperava aquele glória a Deus bem forte. Nós vamos voltar a essa dinâmica, né, em nome de Jesus, né? E às vezes eu tinha que esperar um pouquinho, porque quando eu escutava assim o barulho das folhas ainda passando, não, tem que esperar mais um pouquinho, né, para que juntos possamos ler a palavra do Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações,
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isso. 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Noel aí que já colocou o texto bíblico mais uma vez. Noel, prestativo, nosso diácono abençoado, né? Queridos, palavra do Senhor para nós nesta noite, assim como foi ontem a respeito de Abraão e a prova, e eu iniciei dizendo, né, que a minha razão, a minha racionalidade, às vezes tinha dificuldade para ministrar aquele texto, aquela prova que Deus pediu a Abraão de sacrificar o próprio filho. Aqui também nós encontramos um texto que não é tão simples de nós entendermos. Precisamos da revelação de Deus. Precisamos da ação do Espírito Santo de Deus nos revelando a palavra, a vontade dele, o que está assim nas entrelinhas desse texto, para que nós possamos entender toda a profundidade que nós temos nessa palavra. Lembrando que quem está aqui falando é o apóstolo Paulo, homem de Deus, cheio de Deus, cheio de frutos na obra do Senhor. Um homem que com uma experiência forte e profunda com o Senhor. Um homem que pregou intensamente, com coragem, com intrepidez, a palavra do Senhor. Um homem que viajou, fez muitas viagens missionárias, pregando a palavra do Senhor de cidade em cidade. Um homem que se deixou se gastar no reino de Deus, na obra do Senhor, que fundou várias igrejas, que plantou várias igrejas, e que das cartas, fruto do cuidado pastoral que ele tinha para com essas igrejas, dessas cartas surgiram textos como esse, que foram incluídos no texto sagrado, entendendo os pais da igreja desde o início, que é um texto inspirado por Deus e que, portanto, faz parte das Escrituras. Aqui, esse homem, que grande parte do Novo Testamento, assim, é de autoria do apóstolo Paulo, esse homem aqui fala a respeito de fraquezas, fala a respeito de um espinho na carne. O espinho na carne, irmãos e irmãs, dado exatamente porque era um servo de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse, assim começa o texto, e para que eu não venha ter soberba, para que eu não venha ter orgulho, para que eu não venha me achar, para que eu não venha querer ser melhor do que de fato eu sou. Isso porque, se você for olhar no início do capítulo 12, nós lemos a partir do versículo 7, mas do 1 ao 6, Paulo aqui está contando uma experiência poderosa que ele teve com o Senhor. Que ele fala até quase que na terceira pessoa, contando como se fosse uma outra pessoa para dizer da experiência tão poderosa que ele teve com o Senhor. Ele foi arrebatado, foi ao terceiro céu, assim ele disse, né? E lá o versículo: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais nem é lícito ao homem referir, de tão coisa grandiosa. Então ali Paulo, de alguma forma, estava falando dele mesmo.
experiência poderosa, profunda, grandiosa que ele teve com o Senhor. No entanto, aí ele continua, mas para que eu não me soberbecesse com essas experiências tão grandes, tão maravilhosas, aí incluamos nessas palavras frutos, com as igrejas, com as muitas e muitas pessoas se convertendo, com a história toda de Paulo, enfim, com tudo isso, para que eu não me soberbecesse com isso, para que eu não me sentisse muito orgulhoso, não me achasse, então o texto diz, foi-me dado um espinho na carne. E aqui, o espinho na carne, nós podemos, aliás, não aqui queremos apresentar nenhuma decisão, nenhuma coisa definitiva, o que seria de fato esse espinho na carne, não tenho essa pretensão exatamente porque os estudiosos tentam decifrar, entender esse espinho que Paulo se refere há séculos, há milênios. As pessoas estudiosas tentam identificar, afinal de contas, que espinho da carne é esse que Paulo aqui estava se referindo? No entanto, querido, nós podemos entender, alguns inclusive dizem que era uma enfermidade muito dolorosa. Alguns dizem que era um problema nas vistas, mas nós não conseguimos identificar claramente, nem os estudiosos, nem os teólogos, nem as pessoas que se dedicaram mais à questão histórica do texto bíblico. Enfim, não conseguiram cravar, dizendo, é isso. Mas, com certeza, era algo que incomodava profundamente o apóstolo Paulo. Fosse uma enfermidade física ou de outra natureza, seja como for, era algo que incomodava profundamente o apóstolo Paulo. E aqui, queridos, para já declarar de uma forma bem tranquila, já uma verdade que nós precisamos ter clareza. Mesmo os grandes servos de Deus, mesmo os homens de Deus que apresentam frutos maravilhosos, como Paulo aqui neste caso, estes também tiveram enfermidades, estes também passaram por problemas, estes também tiveram situações difíceis, calamidades, problemas. Para definitivamente nós deixarmos claro, não somos adeptos desse negócio, desse triunfalismo, às vezes que as pessoas dizem, nós temos que estar sempre vencendo, nós somos crentes, servo de Deus, então esse tipo de doença não pega na gente, e coisas desse tipo. Não é verdade. Aqui nós estamos identificando claramente um homem de Deus, com muitos frutos, seu nome está lá no hall dos grandes heróis da fé, seu nome está lá naquela sala, se tivesse uma sala assim com as fotografias dos grandes heróis da era cristã, com certeza estaria lá o apóstolo Paulo, para que nós possamos entender que mesmo este passou por lutas, passou por problemas, passou por situações difíceis na vida. E aqui neste texto especificamente ele está identificando como espinho na carne, expressão que ele usa para dizer, eu tenho um problema, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou vivendo uma dificuldade na minha vida, que Paulo aqui indica como espinho na carne. Hoje no nosso evangeliquez, eu estou passando por uma luta, varão. estou na prova, varão, não é? As pessoas às vezes dizem dessa forma hoje, mas é assim que Paulo naquela época dizia, eu estou com o espinho na carne, estou na luta, estou passando por uma dificuldade. E a palavra do Senhor, irmãos e irmãs, mediante esse espinho na carne, esse problema que Paulo aqui está reconhecendo que tem esse problema, a palavra do Senhor nos diz no versículo 8, que por causa desse problema, ele 3 vezes pede ao Senhor, 3 vezes para identificar que não foi só uma vez, que não foi só por um momento.
ele continuamente pedia ao Senhor. Com perseverança ele pedia ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E a oração nós bem sabemos, principalmente de grandes homens de Deus, como é o caso de apóstolo Paulo. Possivelmente ele não tirava só um momento, não, mas era alguém que vivia em oração. Alguém que tinha comunhão com Deus. Alguém que vivia realmente na presença do Senhor. Então essa situação estava diante de Deus constantemente. O 3 vezes aqui é para identificar que não foi somente uma vez. O 3 vezes aqui é para identificar que foi uma oração contínua. Que aquilo incomodava tanto que ele foi constantemente pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, age na minha vida. Eu preciso que o Senhor esteja tirando esse espinho na carne, esse problema que eu estou vivendo. No entanto, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor também nos diz não somente que Paulo tinha esse problema, segundo, que Paulo expôs, colocou esse problema para Deus, né? Como uma segunda lição importante para nós, temos que colocar todos os nossos problemas nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor sempre nos diz: sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Não são as mais importantes. Existe um problema tão pequeno que Deus não nos deu uma atenção necessária e devida. Mas também não é só os nossos problemas pequenos, porque não existe um problema tão grande que Deus não tenha condição de resolver. Seja o problema que for, seja que situação que for, Deus tem sempre uma solução. Deus tem sempre poder para resolver qualquer situação, mas no tempo dele e de acordo com a vontade dele. Aqui está a lição. Nós, passando por problema, nós colocamos isso nas mãos do Senhor. No entanto, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos diz no versículo 9: então ele, ou seja, o Senhor me respondeu, mediante essa oração que eu fiz, pedindo que o Senhor me tirasse esse espinho na carne. O versículo 9, então, o Senhor responde dessa forma: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra é exatamente essa. A minha graça te basta. A resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, isso deve ser deveria ser um balde de água fria no fogo, a unção que Paulo tinha constantemente. Paulo aqui poderia dizer: como assim? E poderia ali apresentar para Deus, possivelmente, a sua folha de serviços prestados. Ali colocar diante de Deus todas as igrejas que ele fundou, que ele plantou. Todas as vidas que ele converteu. Todas as cartas, cuidado pastoral que ele tinha. Mas a palavra do Senhor, irmãos e irmãs, nos deixa de uma forma muito clara, dizendo: a minha graça te basta. Mesmo você sendo servo de Deus, mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que é mais importante para você é a graça. E lembremos então, o que é esse negócio? Vamos pensar mais uma vez, trazer a nossa memória mais uma vez. Que negócio é esse então? Que essa graça é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. E aí vamos lembrar, irmãos e irmãs, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé.
fé. Aqui, acima de tudo, a resposta de Deus estava dizendo, que Deus estava dizendo para Paulo é: você já tem a minha salvação. Jesus já morreu na cruz do Calvário por você. E é isso que, de fato, em última instância, é isso que é o mais importante. É colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que, infelizmente, na nossa religiosidade, infelizmente, na nossa contemporaneidade das nossas igrejas cristãs, as pessoas estão absolutamente invertendo isso. E os púlpitos estão cada vez mais dizendo que Deus tem prosperidade, tem coisas muito grandiosas para dar para vocês. E a salvação um adendo, é algo secundário. A vida eterna é algo secundário. Porque muito preciosas, riquezas, prosperidade e bens materiais e coisas assim. No entanto, irmãos e irmãs, aqui a resposta que Paulo recebe de Deus é que não existe um bem mais precioso, um presente mais maravilhoso que nós podemos receber de Deus, que é a graça. A graça do Senhor tem que nos bastar. A graça de Deus é melhor do que a vida. Identifiquemos essa graça como o amor de Deus, o amor incomparável de Deus por nós, que John Wesley já dizia que existia como graça preveniente, que existia essa graça, esse amor de Deus por nós, mesmo antes de conhecermos a Jesus, mesmo antes de voltarmos a nossa atenção para Jesus, mesmo antes de abrirmos o nosso coração e deixarmos Jesus entrar na nossa vida, já existia a graça de Deus sobre nós, o cuidado de Deus sobre nós, a bênção de Deus sobre nós. E essa graça foi de uma forma maravilhosa demonstrada lá na cruz do Calvário, onde a palavra do Senhor também, onde John Wesley diz, graça justificadora. Aquilo que nos justificou, o sacrifício, aquele ato na cruz do Calvário, nos justifica diante de Deus. E essa graça também se manifesta a nós por meio da ação do Espírito Santo, graça santificadora. Que após a nossa conversão, após o agir nos justificando, o Espírito Santo permanece conosco, nos consolidando, nos dando força, nos dando disposição, nos ensinando a permanecermos na graça, o agir de Deus, para dizer de algo espiritual, do mover de Deus sobre nós, que é muito melhor do que qualquer bênção que nós podemos receber nessa vida. Qualquer bênção material que nós podemos receber nessa vida. Algo muito maior, algo muito melhor. É disso que Deus estava dizendo para Paulo. Sim, Paulo, você está passando por um problema, mas tem algo muito maior que você precisa entender, que você já tomou posse. A vida eterna, a graça, o favor imerecido, o amor grandioso, incomparável, incondicional. E é isso, querido, que nós todos os dias devemos ter muita clareza na nossa mente, no nosso coração. E quando Paulo assimila essa resposta de Deus, ele diz o seguinte, versículo 9, já no final: de boa vontade, pois, então, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Aqui, Paulo entendendo então essa resposta maravilhosa de Deus, então ele percebe que essa fraqueza
que ele identificou como espinho na carne, que nós identificamos como um problema, seja o problema que for, essa fraqueza trata-se então de algo que o aproxima de Deus, de algo que o faz lembrar da dependência que ele precisa ter de Deus, de algo que ele faz, que o faz entender que ele não é nada sem Deus, que ele não pode viver, respirar sem o favor de Deus. E assim, irmãos e irmãs, somos nós também. Porque esses problemas que às vezes nós enfrentamos, essas dificuldades, essas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é lógico que vamos continuar pedindo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas se nesse tempo a resposta, em alguns momentos de Deus, não é um sim, mas é: a minha graça te basta. Nós precisamos entender que Deus continua cuidando, que Deus continua nos amando, que Deus continua sendo Deus. Porque não somos nós que mandamos em Deus. Humildemente temos que pedir. Humildemente temos que implorar, temos que suplicar pela bênção. Mas cabe a Deus decidir essa bênção ou não, e se nos der no tempo que Ele quiser. Não somos nós que mandamos. Não somos nós que dizemos que está na hora, ou é hoje, ou é amanhã. Não. É Deus. E como servos de Deus, precisamos aprender a receber o sim de Deus. E precisamos aprender a receber essa resposta aqui: a minha graça te basta. E tem que nos bastar. Tem que nos bastar. É mais importante do que qualquer coisa. E temos que viver isso. Mesmo diante das dificuldades. O contentamento, a alegria é absolutamente uma característica do servo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, daquele que se diz discípulo e discípula do Senhor. Não cabe a nós murmurar. Não nos cabe reclamar. Não nos cabe dizer que está demorando demais. Não cabe em nós revolta. Não cabe a nós desistir. Porque está demorando. Porque não é aquilo que a gente queria. Porque não é da forma que nós queríamos. Cabe tão somente entender. Porque Deus é Deus. E nós somos servos. E quem está nos dando essa lição não é qualquer um, é Paulo. Volto a insistir, é Paulo. O cara, o apóstolo, o missionário, o escritor das Sagradas Escrituras, o plantador de igrejas. Aquele que converteu muitas e muitas e muitas pessoas. É este que está nos dando essa lição. Me gloriarei nas minhas fraquezas, porque isso me faz entender que Deus é Deus e eu sou eu. Sou simples assim. E não sou nada sem Deus. E por mais que eu venha fazer qualquer coisa, vou continuar sendo nada se Deus não estiver na minha vida. Se Deus não estiver trabalhando na minha vida. E por fim, queridos, a palavra, para terminar, Paulo também diz lá no final do versículo 10: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui Paulo definitivamente entende a resposta de Deus sobre a graça. Quando sou fraco, então é que sou forte. Porque eu aprendo a depender mais de Deus. Porque eu estou fraco para mim mesmo,
o meu eu, o meu ego, a minha vontade, a minha razão, a minha intelectualidade, as minhas potencialidades. Eu estou fraco para mim mesmo, e quando eu me submeto a Deus, à vontade de Deus, ao agir de Deus, ao propósito de Deus para minha vida, é aí que eu me torno forte. Quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, mais eu me encho de Deus. Quanto mais eu tiro as coisas referentes ao meu eu, à minha alma, ao meu ego, quanto mais eu tiro de mim, mais Deus preenche de uma forma poderosa, preenche de uma forma linda, preenche com a sua glória, com o seu poder, com a sua unção, com a sua capacidade de entender as coisas, de cuidar das pessoas, de amar, de ter misericórdia, de ter compaixão, de fazer a diferença nas pessoas, de fazer a diferença no mundo. Quanto mais eu me enfraqueço, no sentido de enfraquecer o meu eu, mais Deus vai agir, mais Deus vai trabalhar, mais a graça de Deus vai agir na minha vida. Amém, querido? Receba essa palavra no seu coração nesta noite. Entenda o propósito de Deus para a nossa vida nesta noite. E Deus está revelando coisa linda para nós. Para dizer que nós não precisamos nos sentir piores, porque às vezes temos passado por dificuldades. Porque as dificuldades surgem daquele que está no mundão, mas como na vida dos grandes homens de Deus, como foi Paulo. Os espinhos na carne é típico de quem tem carne. É comum, é natural termos lutas, termos dificuldades na vida. Não somos piores. Não deixamos de ser servos de Deus. Não estamos em pecado porque temos dificuldades. No entanto, irmãos e irmãs, também não podemos deixar de orar. Precisamos continuar orando, clamando, buscando, mas estando preparado. Porque às vezes vamos ouvir um sim de Deus e vai ser um estalar de dedos e a coisa vai acontecer de uma forma imediata. E é lindo a gente ouvir testemunhos poderosos como esse. Mas às vezes nós vamos ouvir uma resposta como essa: a minha graça te basta. E que possamos crescer. E que possamos continuar trabalhando. E que possamos continuar servindo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite. Uma palavra, Senhor Deus, tão profunda. Às vezes não conseguimos, Senhor Deus, atingir toda a plenitude que esse diálogo de Deus com Paulo, Pai, tem. Mas nós te louvamos, Senhor Deus, porque dessa forma tão simples o Senhor fala aos nossos corações. Dai-nos o entendimento dessa palavra, Senhor. Dai-nos a bênção, Senhor Deus, de entendermos, Pai, como foi profunda essa resposta de Deus para Paulo. E que o Senhor nos dê humildade, Senhor, para nos aproximar de Ti nas nossas orações. E que o Senhor nos dê, Senhor Deus, essa habilidade de ouvir o sim e ouvir que a Tua graça te basta. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, humildade para permanecermos firmes quando não é da Tua vontade que nós venhamos receber aquela bênção que nós gostaríamos. Que o Senhor nos dê condições, Senhor Deus, de permanecer inabaláveis, mesmo que o espinho na carne permaneça. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça. Tua graça que é melhor do que a vida. Tua graça que é por meio dela que vem a nossa salvação. Nos ensine, Pai, a depender desta graça dia após dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos à nossa sessão. Abraços, né? Muita gente querida que está conosco hoje. Eu gostaria de estar registrando alguns. Infelizmente eu não consigo registrar todos, exatamente porque às vezes não aparece aqui para nós, não tem jeito. Mas vamos lá. Um abraço para Miriam e para o Paulo Barbosa. Um abraço para Carmen, para Eliana, para Rosângela, para o Naldo, para o Felipe, para a irmã Penha,
para Marlene, um abraço para Giovana, para Sheila, para o Vinícius, para Sônia, para Márcia, para o Vantuí, para o Antônio, um abraço para Alba, para o Obedias, para Glória, para a Filhinha, para a Leni, um abraço para o Alexandre, para a Carol, para o Noel, para o Genivaldo, um abraço para a Val, para a Albina, para a Adriana, para o Alexandre Bianchi, para a pastora Mara, bênção pastora Mara, por ser conosco, um abraço para a Graciele, para o Manel, para a Helena, minha irmã, um abraço, Deus abençoe, um abraço para a Penha Oliveira também, e um abraço também para Jéssica Cruz. E para todos aqueles que estão ao vivo conosco, um abraço carinhoso, tá bom? Um abraço para aquelas pessoas que estarão acessando esse vídeo depois nas nossas redes sociais. Deus continue abençoando sua vida também. Aqui Marli Isabel Bravin. Obrigado, viu, Marli, por você estar conosco. Deus abençoe sua vida também, tá bom? Vamos aos nossos pedidos de oração. Vamos orar pela família, pelo Robinho e pela família dele, né? Difícil a situação do Robinho, está na América, está nos Estados Unidos e perde o pai aqui no Brasil. Vamos orar, né? Porque hoje eu tive a oportunidade já de falar com o Robinho, de orar com ele por telefone, mas é uma situação muito difícil. Vamos orar pela família, pelo Robinho, por toda a família, e que Deus possa estar usando a Daniela para dar uma palavra de consolo para a família em nome de Jesus. Vamos orar também pelo pai da Lucilene, que está internado, do AVC, que precisa das nossas orações. Vamos orar pelo pai da Lucilene. Também lembremos de orar pela Gisele Lobac e pelo esposo dela. Os dois, o casal está com Covid, então imagina a situação difícil, tem crianças em casa e estão isolados em casa e as crianças têm que estar junto. Então vamos estar orando pela família, né? Oremos também pela Val. Val pede oração pelo filho Miguel, que está gripado, e sempre quando parece sinal de gripe, né, Val? É um problema para nós, a gente fica preocupado, então vamos orar pelo Miguel. E hoje disse que a comida estava sem gosto, aí fica mais preocupado. Vamos orar, Val, pelo Miguel. Também a Miriam pede oração para o seu José, que está com câncer. Vamos orar por ele. Também aqui quero mandar um abraço para Cleusa Emiliano, que deu boa noite aqui. Boa noite, Cleusa. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar então. Fechemos nossos olhos mais uma vez. Pai de amor, eu quero pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar consolando, Pai, o Robinho, e venha estar consolando também, Senhor Deus, a família dele, Senhor Deus, aqui no Brasil. Esteja, Senhor Deus, trabalhando, Pai. Não temos palavras, Senhor Deus, que possam ser eficazes o suficiente para consolar as pessoas neste momento tão difícil. Mas eu tenho isso. Então, console esses corações por misericórdia, Senhor. Clamo a Ti também pelo pai da Lucilene, que está internado. Venha curá-lo, Pai, em nome de Jesus. Clamo a Ti também pelo seu José, Pai, nele, Senhor Deus, que está com câncer. Clamo a Ti também, Senhor Deus, pela vida do Miguel, filho da Val. Seja, Senhor Deus, repreendendo toda gripe, toda enfermidade. E venha, Senhor Deus, abençoá-lo em nome de Jesus. Juntamente com esses pedidos, Senhor Deus, quero clamar ao Senhor também pela vida da Gisele e do esposo, Pai querido, que estão com Covid, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, liberando, Pai, a Tua bênção, Senhor Deus, a Tua cura, Senhor Deus, sobre eles, Pai, em nome de Jesus, e proteja aquelas crianças, proteja toda a família Lobac, Senhor Deus, ali naquele quintal, proteja-os, Pai, em nome de Jesus. Coloca nas enfermos, Senhor Deus, que estão nas UTIs dos hospitais, Senhor Deus, pedimos a bênção do Senhor, o milagre do Senhor. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde, aqueles que trabalham nos hospitais, nas UTI, nas unidades básicas de saúde, no Brasil inteiro. Clamamos a Ti, proteja-os, abençoa-os, renove as forças. Clamamos a Ti pelos nossos governantes, clamamos a Ti, Senhor Deus, pela economia do nosso país,
Clamamos, Senhor Deus, abençoa, Pai, os cientistas. Pai, proteja os moradores de rua. Senhor, clamamos a Ti, abençoa a nossa igreja, especialmente aqueles de grupo de risco. Proteja-os, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Um abraço também para o Roque, né, lá de São Mateus. Eu não sei se é o Roque ou se é a... eu esqueci o nome da esposa do Roque agora. Idelildes, lá de São Mateus. Deus abençoe, um abraço para toda a família, né? Queridos, nós estamos encerrando. Queremos renovar o convite para que você esteja conosco também amanhã. Amanhã, terça-feira, nós temos separado para receber sempre um convidado especial, e amanhã estaremos recebendo o pastor Marcílio. Pastor Marcílio, além de ser um grande amigo meu, pessoal, é alguém que eu posso dizer assim como uma referência mesmo na área do discipulado, e vai vir falar sobre discipulado. Então, assim, quero desafiar a você a estar presente, estar convidando pessoas para estar participando conosco. Tem um cartaz que está no Facebook, está nos grupos de WhatsApp. Compartilhe com a sua família, com outras igrejas, para que tenhamos um grupo bom de pessoas amanhã, para que possamos estar ouvindo, com certeza, experiências muito importantes sobre discipulado. Tá bom? Amanhã, na nossa live, às 8 horas da noite, o pastor Marcílio vai estar conosco. Tá bom? Queridos, um abraço a todos, a paz do Senhor. Tenhamos uma noite abençoada, um dia abençoado pelo Senhor. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.